Os grupos disfuncionais, sectários, têm características que hoje você consegue encontrar bem facilmente olhando na internet. Só que é mais importante entender o porquê dessas características, não simplesmente decorar uma listagem de tópicos. Essas características foram sendo catalogadas conforme se observavam grupos que mantinham uma forte relação de dependência com os seus participantes. Esse problema da dependência é central e é o que eu vou procurar explicar aqui hoje. Como é que são os grupos que têm esse potencial de predispor a dependência nas pessoas? Uma característica que é basicamente muito encontrada praticamente em todos os grupos sectários é um elitismo, um discurso de que nós aqui do grupo somos especiais. Muitas vezes até mascarada com uma certa modéstia, mas o grupo se considera realmente como se fossem ou os escolhidos ou os que conseguem entender uma verdade superior e que vai salvar a humanidade. E muitos até começam a se ver como numa missão de salvar a humanidade, ou de resgatar as pessoas de uma perdição. Né? As pessoas estão desorientadas no mundo e elas precisam daquelas verdades. E isso é muito sedutor, é um potencial de dependência para uma pessoa que esteja num momento de maior solidão ou que tenha uma dificuldade com a socialização. Por exemplo, essas pessoas chegam no grupo e elas começam a ser tratadas como especiais de uma hora para outra, então fortalece toda aquela autoestima que às vezes a pessoa não recebia, não tinha, não conseguia encontrar na sua vida anterior. Ela vai fazer, de repente, dezenas de amigos de uma hora para outra. Então, poxa, estava tão difícil fazer amigos, eu não conseguia confiar em ninguém, agora eu tenho centenas de amigos e eu não estou mais sozinho, tem gente, tem atividades. Então, isso dá uma carga, assim, de afeto, de bota a pessoa mais para cima e, às vezes, isso é muito significativo para uma pessoa que está num momento muito dificultoso da sua vida normal, fora, né? Ou uma pessoa que tenha características já de não conseguir encontrar essa fonte de afeto nela mesma ou nos seus grupos anteriores. Esses grupos, aí, por causa disso mesmo, têm uma forte coesão interna, eles têm uma padronização muito forte dos hábitos, praticamente compartilham dos mesmos gostos, os mesmos valores, das coisas mais importantes eles basicamente concordam em tudo, são bastante homogêneos. Chegam até um ponto assim meio que de nós versus eles, aqui dentro versus os lá fora, né? Nós aqui estamos certos, lá fora eles estão errados. Aqui dentro nós conseguimos nos entender, lá fora é aquele caos, e realmente dentro desses grupos, nessa coesão, há pouco espaço para dúvida, não há muito que levantar dúvidas. As certezas principais já estão estabelecidas. Isso dá uma orientação para a pessoa que se sentia desorientada no mundo, sem saber para onde ir, sem saber o que escolher. Então, ela não tem mais esse ônus da dúvida, da escolha, esse caos. Ela pode ter mais direcionamento na sua vida porque tem todo um grupo junto dizendo é por aqui. Então, isso também dá um certo alívio, um certo sossego para certas pessoas. Essa coesão toda vai criando também cada vez mais uma centralidade no líder do grupo. Esse líder passa a ser tratado como divino, especial e geralmente os líderes também se alimentam disso, têm características mais narcisistas que precisam se alimentar dessa bajulação todos dos membros. E então não é só um líder administrativo que tem um cargo com um prazo definido ou que tem atribuições específicas definidas. Ela é uma liderança absoluta, o líder bate o martelo no que ele quiser, cancela o que ele quiser, aprova o que ele quiser, dá as diretrizes principais, todos acabam precisando consultar sempre o líder, está todo mundo sempre indo atrás do líder para saber como se portar. E, inclusive, aí o líder passa a liderar também a vida como um todo dessas pessoas, não é um líder só daquela organização, daquela administração. Ele é um líder da vida, então ele é um modelo a ser seguido, os participantes passam a seguir os seus exemplos, seus modos de comportamento, seus modos de falar, seus gostos, o que o líder gosta, os participantes passam a gostar, o que o líder não gosta, os participantes param de gostar. O líder começa a dizer para eles o que eles fazem da sua vida. O participante vem e apresenta seu namorado, sua namorada, seu esposo, o líder forma relações, rompe relações, se ele quiser, dos participantes, diz o que é melhor eles fazerem da sua vida profissional, nos seus estudos, o que eles devem priorizar.
e o que eles devem fazer no seu tempo livre, como eles devem se comportar na sua família. Vira um líder da vida deles. E esse líder vira um modelo a ser seguido. Não é um líder como se fosse uma pessoa normal, ele é um ser superior. Tudo isso é engraçado, né? Pode parecer, nossa, eu nunca que eu ia querer ficar num grupo desses. Mas para certas pessoas, ou em certos momentos, que as pessoas se sentem assim, perdidas, elas podem querer, mesmo que inconscientemente, delegam a sua segurança, abrem mão de parte da sua liberdade para ganhar uma segurança, uma proteção e uma orientação de um líder assim, de uma figura meio paternal e superior e onipotente. Veja que tudo isso são características que vão predispondo. Se você começar a entender por aí, vai entender muito como é que funcionam os relacionamentos em grupos e quanto que esses relacionamentos podem ser abusivos ou disfuncionais. E eu usei uma palavra lá no começo que é predispor. Essas características os grupos podem predispor à dependência. Isso é muito semelhante, a gente pode comparar com a questão das drogas. As drogas também podem predispor à dependência, mas tem pessoas que experimentam e não gostam, tem pessoas que experimentam, usam recreativamente algumas vezes e largam, e tem pessoas que ficam presas às drogas. Tem também pessoas que ficam dependentes a algum grupo de drogas, mas não gostam de outros grupos de drogas. Então todas essas dinâmicas mostram o quê? E que são semelhantes ao que acontece nas seitas. A dependência e o caráter destrutivo de uma relação, ele é um jogo que envolve esses dois fatores. Por um lado, o membro, por outro lado, o grupo. Quando características de cada um deles encaixam, se forma aquele laço de dependência que vai acabar sendo destrutivo. Mas às vezes essas características não encaixam e a pessoa não fica no grupo, fica um tempo e depois sai. Bom, não quero me delongar, né? Depois, em outros vídeos, vou expandir mais um pouco o que é a dependência, mas nesse primeiro vídeo acho que queria dar essa ideia. Tente identificar grupos que podem ser armadilhas por serem sedutores, trazer as pessoas para certas armadilhas e que elas caiam numa espiral de dependência.